Fala que nós estamos começando a aula. Nós trabalhamos na última aula até a página... até o item 5 da página 28, não foi isso? Nós concluímos os atributos mentais e vamos começar nos atributos morais. Se alguém não tiver a página 28 e a 29, tem aqui na frente. Tem a 28 aqui e tem a 29. 29 e 28 já está junto aqui com essas daqui, ó. A 28 está junto, 26, 27, 28 está junto e a 29 está separado. 29, hoje nós vamos começar na 28, item 6, e vamos também até a 29. 29 nós entregamos na aula passada, mas não foi ministrado. Caneta? Quem é que pode pegar a caneta para nós lá, hein? Sabe onde tem caneta lá, por favor? Marcelo está indo lá. Pelo menos é o que eu entendi. Tá gelado aqui, Regina? Tá. É um destempero, né, Regina? É uns com frio e outros com calor. 20. Se não pegou essa daqui, vai até 28. 26, 27, 28 está junto. E aqui é 29, a última. Entreguei semana passada. Caneta, quem estiver precisando de caneta, chegou a caneta aqui, ó. Pode pegar a caneta. Amém? Vamos ficar de pé, irmão. Vamos orar. Queria que você mesmo aí onde você está, no seu lugar, fechasse teus olhos e orasse a Deus, amém, irmão? Pedindo para Deus ministrar o seu coração, pedindo para Deus acalmar a sua mente, para que você seja ministrado nessa noite, em nome de Jesus. Ó Deus, nós nos alegramos na Tua presença, nós Te louvamos, Pai, por esse tempo tão precioso, Pai, que o Senhor tem permitido, que o Senhor tem, ó Deus, nos dado o privilégio de estarmos reunidos aqui como igreja, o corpo de Cristo, ó Deus, para que possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ministra o nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito seja o nosso mestre, que Teu Santo Espírito seja aquele que nos conduz, ministrando as nossas vidas, trazendo revelação, trazendo a verdade e a realidade do Senhor ao nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus, gera no nosso coração fé pela Tua palavra, ó Deus, gera transformação para o nosso bem e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar. Continuando, então, nós vamos agora para a terceira parte dos atributos de Deus. E a terceira parte são os atributos morais. Nós estamos compartilhando os atributos comunicáveis, né, que são os atributos que Deus, numa certa medida, comunica conosco, né, e esses são atributos muito importantes, porque são atributos que Deus nos chama a praticar também, né, a viver, já que nós somos criados à imagem e à semelhança de Cristo, Deus tem nos chamado para andar nesse caminho. E hoje nós vamos começar com os atributos morais, que é o sexto atributo, que é a bondade, tá? Eu vou ler o que está aí no texto, que está aí no seu esboço, depois nós vamos estar compartilhando sobre esse atributo de Deus. Bondade. A bondade de Deus implica que Ele é o parâmetro definitivo do que é bom, e que tudo que Deus é e faz é digno de aprovação. Nessa definição, vemos uma situação semelhante à que encontramos na definição de Deus como Deus verdadeiro. Aqui, bom pode ser interpretado como algo digno de aprovação,
Mas ainda falta responder a seguinte pergunta: aprovação de quem? Em certo sentido, podemos dizer que qualquer coisa que seja verdadeiramente boa deve ser digna da nossa aprovação. Mas, num sentido mais absoluto, não somos livres para decidir por conta própria o que é digno de aprovação e o que não é. Em última análise, portanto, o ser e os atos de Deus são perfeitamente dignos de sua aprovação. Ele é, assim, o parâmetro definitivo do que é bom. Amém, irmãos? Então, Deus é o parâmetro de bondade. Nós, como seres humanos, limitados que somos, não temos como ter em sentido absoluto a palavra final sobre o que é bom, daquilo que é aprovado, daquilo que é adequado, digno de aprovação. Mas Deus é o parâmetro definitivo, Ele é bom, amém? E tudo que Ele faz é digno de ser aprovado, porque Ele é bom. E nós não temos como ter essa postura de definir, porque nós somos seres que foram corrompidos pelo pecado. Apesar de nós termos senso do que é bom. Nós temos senso, porque Deus colocou no nosso coração. Todo homem, toda mulher tem um senso do que é bom, do que, ou seja, é aprovado, que é digno. Mas nós não temos esse senso de forma perfeita, amém? Então, o nosso parâmetro de bondade é Deus. Deus é bom em si mesmo, né? Deus é bom. E aí nós podemos ver alguns textos que podem nos dizer a esse respeito. Lucas 18:19, eu queria que alguém lesse. Nós vamos ter um microfone aí hoje? Está aqui. Na hora que eu falar dos textos, eu peço que vocês sejam bem ágeis, porque senão a gente aproveita pouca aula, tá? Procure ser rápido. Não, eu vou ler, passa aqui e leio o texto. Então, o primeiro texto, para você anotar, Lucas 18:19. Jesus respondeu: por que vocês me chamam bom? Somente Deus é bom e mais ninguém. Amém. Só existe um que é bom, no sentido absoluto da palavra, amém, querido? Então, quando Deus está falando que só existe um que é bom, é no sentido absoluto da palavra. Deus é absolutamente bom. Nós somos bons em certo sentido. Então, só existe um que é bom. Não é que não existe pessoas boas. Não é que não exista bondade. Só existe um que é absolutamente bom, e esse é Deus, né? Mesmo pessoas más podem fazer coisas boas, certamente. Certamente. Agora, o que está dizendo aqui é que existe um só que é bom no sentido absoluto da palavra, é Deus. Então, se você quer medir algo, se ele é definitivamente bom, o parâmetro é Deus. É isso, Deus aprova? Então, nós podemos perceber o seguinte: aquilo que é bom é o que Deus aprova. O que Deus não aprova não é bom. Então, quando você busca ser bom, você tem que buscar fazer o quê? Que Deus aprova. Porque só Ele é bom no sentido absoluto. Tem coisa que você acha que é boa, e Deus falando isso não é bom, não. Não é, irmão? Tem muita coisa que o mundo faz que acha que é bom, não acha? E no final, é uma tragédia, é verdade. E é terrível. Só que as pessoas acham que é bom. Porque não tem caminhos achando que podem decidir que elas mesmas têm parâmetro para a bondade. Você não tem parâmetro para a bondade, eu não tenho. O nosso parâmetro é Deus. Se você for usar um parâmetro, você vai usar um parâmetro distorcido, porque você não é um ser perfeito. Só existe um que é perfeito, Deus. Então, quando eu penso em bondade, o meu parâmetro é Deus. E a palavra de Deus dá o parâmetro da bondade de Deus. Por isso nós temos que conhecer Deus. Quem não conhece Deus não vai conhecer o que é bom. Porque se Deus é bom, o parâmetro é Deus. E se eu quero ser bom de fato, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Nós vamos entrar nos atributos na frente, vamos falar da vontade. Aí vai ser um momento assim, bem tranquilo para a gente falar a esse respeito. Nós podemos citar outros textos. Salmos, abre a palavra aí, Salmo 100. Vamos seguir alguns salmos aí que a gente vê rapidinho todo mundo. Salmo 100. Abriu aí. Vamos ver alguns salmos. Os salmos afirmam muito isso. O Salmo 100, verso 5.
porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. O salmo fala assim, porque o Senhor é bom. Tem outro salmo, Salmo 106. E a gente poderia citar vários aqui. O 106, o verso 1 do 106. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças a Deus porque Ele é o quê? Porque Ele é bom. Veja que você vai ver nos salmistas, você vai ver em Davi principalmente, alguém grato a Deus, por quê? Porque conhece a bondade de Deus, amém, irmão? Eu preciso conhecer a bondade de Deus. Eu preciso ter esse conhecimento que Deus é bom. Eu preciso caminhar com essa certeza no meu coração, Deus é bom. Ele é o parâmetro da bondade. E se Deus é bom, tudo que Ele faz é bom também. Tudo que Ele faz é bom. Deus não só é bom, mas tudo que Ele faz é bom. No Salmo 107, também começa dizendo a mesma coisa. Rendei graça ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Volta um pouquinho agora, Salmo 34. Esse é um dos mais conhecidos, né? Verso 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. O bem-aventurado homem que nele se refugia. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Amém, queridos? Então, esse é um texto muito conhecido, né? Que a gente vê muitas pessoas citando esse texto. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Que bem-aventurado aquele que se refugia nele, se refugia na sua bondade, aquele que espera em Deus. Amém? Então, vou perguntar, se alguém perguntar para você, o que é bom? Pergunta para quem está do seu lado, o que é bom? O que é bom? Melhor, perdão, vou refazer a pergunta. O que é bom? Pergunta para ele, deixa eu ver se ele sabe. Agora, o que ele respondeu para você? O que é a resposta? O que é bom? O que é bom? Qual que é a pergunta? Não perguntei quem, perguntei o que. O que é bom? Responde para ele com convicção. O que Deus aprova. Amém? Olha, o que é bom é o que Deus aprova. Se Deus é bom, se eu pergunto assim, o que é bom? O que Deus aprova. Ok? Então, o que Deus aprova é bom, porque aquilo que Deus aprova é bom. Então, a resposta só pode ser porque Ele aprova. Eu falo assim, mas por que é bom? Porque Ele aprova. O que é bom? O que Deus aprova. Por que é bom? Porque Ele aprova. Ponto, final. Acabou. Se você caminha nisso e crê nisso, você desfruta do que é bom. Agora, se eu vou discutir com Deus a esse respeito, esse é um grande problema. Porque muitas vezes a gente não busca conhecer o que Deus aprova. Ele é o parâmetro de bondade. É nele que eu tenho que buscar. E nós temos um certo reflexo dessa bondade. Mas veja que nós não temos isso de forma absoluta. Então, nós devemos sempre buscar em Deus, né? E buscar aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus tem prazer, aquilo que produz o prazer de Deus. Nós somos criados por deleite de Deus. Então, aquilo que Deus aprova, quando você faz aquilo que Deus aprova, produz deleite no coração de Deus, produz alegria no coração de Deus. Amém? Que nós podemos também ver a respeito de Deus ser bom e de fazer coisas boas? Livro de Gênesis, capítulo 1. Alguém leia para mim o verso 31 do capítulo 1 de Gênesis. Gênesis 1, verso 31. Não, no microfone, querida. Dá o microfone aqui. Amém. Viu Deus tudo que fez e que era bom. Então, a palavra está ligando a Deus, que o que Deus faz é digno de aprovação. Viu Deus o que fez e eis que era bom. Não é que você pensa na perspectiva do homem. Aqui existe uma pergunta aqui que responde a questão que filósofos levaram a vida inteira para responder e nunca conseguiu responder. Porque uma dificuldade que eles têm,
que muitas pessoas têm a respeito da bondade de Deus é que fala assim: ora, o homem é mau. Nós olhamos para o homem e vemos que o homem é mau. Sim ou não? O homem é mau ou não é? O homem tem uma natureza má. Mas aí você vê o texto que diz que tudo que Deus fez é bom. E aí agora? Então esse é um problema. Então, como crer que Deus é bom, à medida que Deus fez o homem e o homem é mau? Mas qual que é o problema aí? Qual que é a resposta? Onde é que você encontra a resposta para isso? Você encontra a resposta na queda. Porque Deus criou o homem e o que Deus criou era bom. O que aconteceu? O homem se tornou mau. Porque o homem, na sua escolha, porque Adão de fato tinha livre-arbítrio, fez uma escolha e andou num caminho então de maldade. Ele escolheu um caminho de maldade, escolheu um caminho de dependência de Deus, se afastou de Deus. E aí essa é uma crise que muita gente tem, fala assim, olha, se Deus, tem que falar assim, vê a maldade dos homens. Nós vimos agora, está no noticiário todo dia, aquela situação daquela menina de 16 anos que sofreu um estupro coletivo. E as pessoas ficam pensando como é que as pessoas cometem uma maldade dessa, né? Fala-se, não se sabe até onde que é a verdade ou não, que foi mais de 30 homens que participaram dessa loucura, dessa maldade. E tem que falar assim, olha, mas quando eu vejo essa maldade, eu falo assim, se Deus existisse, isso aqui não existia. Aí fala assim, porque ela vê a maldade, pensa que Deus não existe, porque se Deus existe e a palavra fala que Deus é bom, como é que existe maldade? A maldade existe por causa da queda, o homem caiu. E Jesus veio fazer o quê? Restaurar exatamente o que foi perdido. É por isso que o evangelho tem sentido. Jesus veio buscar e salvar o perdido, porque o homem se perdeu, tornou-se mau, e o homem é essencialmente mau. Mas a palavra diz que o que Deus fez é bom, amém, querido? Está entendendo isso? O problema é a perversão que existiu. Então o que Deus faz é bom, amém? Então foi bom Deus ter feito você, amém, irmão? Amém? Foi bom Deus ter me feito, ter feito você. A gente também, por um outro lado, a gente tem uma visão errada. À medida que a gente compreende que o homem é mau, e é verdade isso, a gente não pode desvalorizar jamais o ser humano. Porque Deus se agradou de criar o ser humano, amém, irmão? Glória a Deus por isso. Tanto que Ele envia seu Filho. Então existe algo de muito valor no ser humano. Deus ama as pessoas. Deus ama o perdido. Deus não ama a maldade. Mas Deus ama o perdido, porque Deus o criou. E tudo que Deus criou é bom. Então, nesse sentido, eu tenho que olhar para as pessoas e falar assim, poxa, Deus criou essa pessoa, por pior que ela seja, Deus criou ela para um bom propósito. O problema é o desvio, é a queda. Amém? Então, eu posso crer que Deus pode restaurar o que foi perdido. Amém, irmão? Então, aqui nesse texto está associando a bondade de Deus às coisas que Deus criou. No Salmo 119 também diz isso. Ele fala disso, né? Que tudo tu és bom e faz o bem. E fala assim, ensina o meu decreto. Você quer anotar aí Salmo 119, 68. Ele está falando isso. Agora, vamos um pouquinho mais na frente. Você não precisa abrir esse salmo, para a gente compartilhar um pouco mais. Romanos capítulo 12, queria que todos abrissem. Romanos 12, uma dúzia. Verso 1, eu vou ler o verso 1, só por causa do contexto, mas o que nos interessa é o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não, então, o texto aqui de Romanos está falando e está nos encorajando a descobrir na prática a vontade de Deus. Não é isso que Paulo está falando?
Não tome a forma deste século, não sejam moldados por esse século, mas sejam transformados pela revelação da vossa mente, para que experimenteis. Então, Paulo está nos chamando a ter a mente renovada, ou seja, conhecer Deus, porque renovação de mente é conhecer Deus, é conhecer quem Deus é, conhecendo o propósito que Deus tem para a minha vida, conhecendo os desígnios de Deus, buscar conhecer Deus para que a minha mente seja renovada e que aí, assim, dessa maneira, eu possa experimentar de forma prática a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo nos chamando para isso, para que a gente experimente isso. Amém, irmão? Quem fala que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E agradável é o seguinte, não é que quando você faz a vontade de Deus, no momento que você faz certas coisas, você sente que é agradável. Não é isso. É que ela é o melhor de fato para si. Mesmo que em certo momento ela não seja o melhor. Mesmo que a vontade de Deus, no primeiro momento da sua boca, ela seja amarga. Mesmo que ela seja às vezes difícil. Ou às vezes possa ser até penosa. Ou ela possa até te levar às lágrimas. Mas no final é a coisa mais agradável. Então eu confio. Eu preciso confiar. Por quê? Porque eu não sei exatamente o resultado de tudo que eu faço. Qual vai ser a consequência de tudo que eu faço? Eu preciso confiar que Deus é bom. E se Ele fala assim, faz isso, então eu não vou discutir. Eu caminho no caminho da bondade, amém, irmão? Daquele que é bom. Amém, querido? Eu já falei muitas vezes para os meus filhos, quando eu dava uma ordem para eles, e que às vezes existia uma crise a esse respeito. Porque às vezes quer se discutir, né? Filho quer discutir com o pai a ordem que o pai está dando, ou que a mãe está dando. E eu sempre falava para ele, falei assim, olha, a você cabe apenas fazer uma coisa, ou acreditar que eu sou bom, como seu pai, e estou procurando o melhor para você, e que no final o que eu estou falando para você vai lhe ser agradável, ou desobedecer. Duvidar da minha bondade, porque o dia que você me desobedece, você duvida da minha bondade. É isso que filho faz quando desobedece pai. Está duvidando da bondade. Porque está achando, não, mas eu vou fazer isso aqui, parece que é desagradável. Isso é o melhor para você. Então eu falo, você só tem duas escolhas, ou obedece ou desobedece. Você obedece se você crê que eu sou bom, no sentido de que eu estou buscando o seu bem, que eu sou seu pai para o seu bem. E se eu sou seu pai para o seu bem, eu vou exercer autoridade. Quando eu falar não é não, sim é sim. Agora, chega uma hora que você não pode obrigar mais filho a te obedecer, né? Porque quando você pode, tem um currião, tem outras coisas para resolver a parada. Tem um chinelo, tem outras coisas. Mas chega um momento que não tem. Que eles têm que decidir se seu pai é bom. Porque se ele vê assim, se você me vê como seu pai, e vê que eu sou parte da bondade de Deus para com você, e que Deus, na sua vontade, me escolheu como pai, me deu autoridade sobre a sua vida, e que a melhor coisa que você faz é obedecer, então obedece. Agora, se você quiser desobedecer, vai desobedecer. E vai colher os frutos da desobediência. Mas quem desobedece, está duvidando da bondade de quem dá a ordem. Está entendendo isso, irmão? Que quando você desobedece a Deus, você está duvidando da bondade de Deus? O que aconteceu lá com Adão e Eva, no paraíso com Eva? O que ela fez? Ela duvidou da bondade de Deus. Quando Deus falou assim, faça isso e não faça aquilo, não foi? Aí Satanás propôs, não, as coisas não são bem assim. A proposta de Satanás, Deus não é tão boa assim não. A vontade de Deus não é tão agradável, tem coisa mais agradável para você. Aí nós já sabemos do resultado. Amém, irmãos? Estão entendendo isso, essa questão da bondade? A bondade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você quiser experimentar ela, você tem que ter a mente renovada. Ou seja, você vai ter que abrir mão do que é bom na sua perspectiva, e você vai buscar a perspectiva de bondade na palavra de Deus. Só Ele é bom no sentido absoluto da bondade. Amém? Então, esse é um aspecto que nós podemos caminhar, né? Tiago capítulo 1, verso 1, alguém leia, por favor. Só o Marcelo que sabe ler Bíblia aqui. Ah não, a Marisilda também, ela já leu. Tiago capítulo 1, verso 17, Marcelo.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Então, qual que é a fonte de todo bem? Deus. Que não é o que Tiago está dizendo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, todo dom perfeito vem de Deus. Toda bondade procede de Deus. Então, até o ímpio, quando pratica a bondade, ele pratica porque Deus está impelindo ele a praticar a bondade. Porque Deus é o doador de toda bondade. Ele é bom, ele é a fonte da bondade. Então, toda bondade vem de Deus. Amém, irmão? Porém, por isso que quando alguém faz o bem para você, você tem que dar glória para quem? Por quê? Porque ele usou a pessoa que fez bem para você no interesse dele. Então, quando alguém faz o bem para alguém, no fundo, é Deus movendo a pessoa, porque a fonte da bondade é Deus. Você é a fonte da bondade? Nem eu sou. Então, quando eu pratico o bem, eu falo, e aí alguém, se agrada daquilo ali, reconhece e fala glórias a Deus, não é assim, irmão? Se algum irmão está passando a necessidade, você vai lá e abençoa o irmão. Ô irmão, muito obrigado, que bênção. Aí o que você fala? Glória a mim. Eu sou bom demais, né? Eu sou magnânimo, eu sou extraordinário, é assim que você fala? Você dá glória a quem? A Deus, porque sabe que até a bondade que você praticou foi Deus que te inspirou. Amém? Mesmo o ímpio faz às vezes a bondade contra a vontade dele, porque Deus o usa para fazer a bondade. Então não existe nenhum bem no mundo que Deus não tenha movido, amém, irmão? Então se você receber algo de bom, mesmo do ímpio, não dá glória para o ímpio, dá glória a Deus, amém? Aleluia! Você conhece a história da senhora, conta-se uma história de uma senhora que orava muito, mulher crente, mulher de oração, mas era muito pobre, vivia com dificuldade, e tudo que acontecia a mulher falava glória a Deus, e tudo que ela recebia glória a Deus, a mulher era agradecida, grata a Deus. E aí diz que teve alguém lá que falou assim, eu quero ver se essa mulher vai falar glória a Deus agora. Aí foi lá, arrumou uma cesta, caprichou na cesta, pôs na porta da mulher e colocou um recado lá dentro. Bateu na porta e vazou. Quando a mulher abriu a porta, está lá a cesta de lá, né? Ela olhou a cesta, viu que tinha uma coisa dentro, o recado abriu, aí colocou assim, enviado de Satanás. A mulher, glória a Deus. E aí o cara ficou doido, que ficou do lado de lá olhando, ele falou assim, como assim glória a Deus? Aí ela emendou, glória a Deus, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Ô mulher crente, hein? Glória a Deus, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Ele quis pegar ela, falou assim, oferta de Satanás. E ela, glória a Deus, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Amém, querido? Isso é a verdade. Essa mulher compreende o que é bondade. Ela sabe que nenhuma bondade chega até ela se não for por obra de Deus. Essa mulher conhece o Deus verdadeiro, amém, querido? Então, não foi o ímpio, não foi Satanás, é Deus, porque Deus, quando Ele manda, não tem esse negócio não, filho, tem que caminhar e tem que fazer, amém? Então Ele é a fonte de toda bondade, e o Senhor nos chama para andar nesse sentido, porque ele não nega a bondade, e isso é uma coisa que nós temos que crer também. Tem um salmo que fala muito, que é o Salmo 84, abre lá, o verso 11 do Salmo 84, é um salmo extraordinário, mas no verso 11 ele fala assim, porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem só nega aos que andam retamente. Ou seja, a palavra está falando que Deus não só nega nenhum bem aos que andam retamente. Ou seja, aqueles que esperam em Deus. Quem é que anda retamente, a não ser aquele que espera em Deus? Então Deus não nega, e nós temos que ter essa convicção, amém, irmão? Deus deseja nos abençoar. Deus não nos nega o bem. Nós é que às vezes temos uma dificuldade de crer na bondade de Deus. Não temos às vezes a percepção correta de quem é Deus. Nós precisamos crer nisso. Que Deus não está negando nenhum bem. Que todo bem que Deus quer fazer chegar a nós, no tempo certo e da forma certa, dentro do propósito de Deus, chega até a nós. Nós podemos realmente descansar em Deus.
E o salmista está falando isso, nenhum bem. Então ele sabe, olha, todo bem que eu preciso, tudo que me é necessário, eu sei que eu recebo da parte de Deus. Essa é a convicção do salmista em relação à bondade de Deus. Vamos ler um outro texto, agora lá no Novo Testamento. Vamos voltar lá em Romanos, podia ter lido ele antes, mas volta em Romanos. Capítulo 8 de Romanos. O texto que nós já lemos a respeito da sabedoria de Deus, mas que também fala ao nosso coração. Já agora, nesse caso, é o verso 32. Ele diz assim no verso 32 de Romanos 8: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então o apóstolo Paulo, ele tem essa convicção, e ele fala, olha, aquele que não negou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Então essa é a convicção de Paulo, né, de que Deus não só nega o bem aos seus filhos, e que ele abençoa, que ele é bondoso, que ele dispensa realmente aquilo que os seus filhos precisam, e nós devemos descansar nisso. E quando nós olhamos para esse atributo, nós também podemos fazer o bem, não podemos? Então esse é um atributo comunicável. Assim como Deus é bom, nós também podemos praticar essa bondade, não é isso, irmão? Nós devemos imitar a Deus e buscar caminhar nesse propósito. Vamos ver lá em Gálatas. Quando nós praticamos atos de bondade, nós estamos glorificando a Deus, porque nós estamos sendo semelhante a Ele. O capítulo 6 de Gálatas, no verso 9, diz assim, Gálatas 6, 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então o apóstolo Paulo está nos lembrando isso, que em Cristo nós somos bondosos, porque a fonte do bem é Deus, de toda bondade é Deus, e nós devemos fazer o bem a todos. Ele fala para a gente não cansar de fazer o bem. A gente cansa, né? Esse que é o problema nosso, né? Assim, você já falou assim, cansei. Não vou fazer bem mais para fulano. Já falou isso? A gente às vezes fala, né? Você cansa. Aí você cansa. Você fez bem uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Às vezes a pessoa é mal agradecida, às vezes a pessoa é isso e aquilo. Aí o que a gente fala? Cansei. O que você está dizendo? Cansei de fazer o bem. Não, irmão, não canse de fazer o bem. A Paulo está falando, não canse de fazer o bem. Não desfaleça. Ele está falando, não desfaleça, não canse de fazer o bem, continue fazendo o bem. Sempre que você tem que fazer o bem, quando é que você deve fazer o bem? O que Paulo fala aqui? Quando você deve fazer o bem? Quando você quer? Quando você está sentindo bem? Quando você está magnânimo? Tem hora que a Adriana me pede as coisas lá em casa, ou alguma coisa, eu falo assim, hoje eu vou fazer, hoje eu estou magnânimo, eu estou bonzinho. Hoje eu estou magnânimo. Aí tem hora que eu falo assim, hoje eu não estou não, hoje eu estou malzinho, hoje eu não vou fazer nada não. Ela fala assim, vai logo, rapaz. Larga de conversa. Mas quando é que eu devo fazer o bem, irmão? Quando eu estou magnânimo? Quando eu estou feliz? Quando tudo me é favorável? Quando? Toda vez que tiver oportunidade. É o que o apóstolo fala. Quando é que eu devo fazer o bem? Toda vez que você tiver oportunidade, você faz o bem. Ou seja, toda vez que alguém precisar, que você pratique o bem, que você seja bondoso para com ele. Então,
a gente fala, eu muitas vezes falo assim, ó, gente, necessidade é uma oportunidade. Toda vez que você está diante de uma necessidade, você tem oportunidade de demonstrar bondade. E se você demonstrar bondade, você está glorificando a Deus. Porque Deus é bom. E Deus não sonega nenhum bem àqueles que Ele ama. Ele não sonega. A gente não deve sonegar. Então, toda vez que você estiver diante de uma oportunidade, e lhe for possível, a não ser que não lhe seja possível. Às vezes não é possível. Às vezes a necessidade é de dinheiro, por exemplo, e você não tem. Aí, talvez você não possa praticar essa bondade, mas você pode praticar outras bondades para aquela pessoa, que não seja, porque quem tem necessidade financeira tem outras necessidades também. Precisa de encorajamento, muitas vezes, e por aí vai, não é? Então, toda vez que alguém está passando por uma necessidade, ou precisa receber bondade, eis a oportunidade de nós sermos, manifestar em nós aquilo que nós somos de fato em Cristo. Nós devemos, então, aproveitar as oportunidades. Que texto mais? Você lembra de algum texto que fala que nós devemos praticar a bondade? Que texto que você lembra? Eu citei um texto aqui. Eu estou falando agora da nossa parte, de nós praticarmos a bondade. Esse é um dos textos, o texto de Gálatas. Vamos lá em Lucas. Lucas 6. Lucas 6, o verso é o 27. Alguém, se quiser aproveitar a oportunidade de fazer um ato de bondade, eu estou precisando de água aqui. Então, eis a oportunidade. 6:27, por favor. Achou aí? Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Que incrível, né, irmão? Amar o inimigo e fazer o bem, ou seja, ser bondoso com aqueles que vos odeiam. Então você veja que o ódio dirigido a nós é uma oportunidade de eu praticar a bondade. Então o ódio não é um motivo para me cansar. Falar, cansei de fulano, ele me odeia, não quero saber, não pratica a bondade em favor, na direção dele. Exatamente o texto está falando que eu devo praticar o bem para aqueles que me odeiam. Eu devo amar os meus inimigos e fazer o bem para aqueles que nos odeiam. Ainda o verso 28 ainda vai mais à frente, fala, bendizei os que vos maldizem. Alguém chega a falar mal de você. Aí o que você faz? Você fala mal dele também? Fala mal de mim, eu falo mal dele. Você paga o mal com o mal, né? O que o texto fala aí? O que o Senhor está falando? Bendizei. O que é bendizer? Falar bem. Bendizer é falar bem. Fale bem daqueles que falam mal de você. E orai pelos que vos caluniam. Uau! A gente tem muito motivo para orar, não tem, irmão? Eu olho para a minha listinha, eu tenho que dividir em dias da semana, porque eu não consigo, é tanta coisa para orar, consigo orar num dia. Aí você ainda fala assim, puxa, mas ainda vou orar porque me calunia? Parece que é muito, né? Deixa isso por último, né? A melhor coisa é pôr isso na frente, né? Orar por esse primeiro. Se você orar por ele, você ora pelo resto. Se você orar pelo aquele que te calunia, você ora pelo resto. Mas olha como é que confronta o nosso parâmetro de bondade. Vê que nosso parâmetro de bondade é equivocado? Se você olhar pelo nosso parâmetro de bondade, a gente fala, gente, mas
Eu não vou fazer mal, mas eu não vou orar por ele. Falou mal de mim, tudo bem, eu vou ficar calado. Não, mas a palavra não fala se a pessoa falar mal de você, para você não falar mal dele, fala para você falar bem. Porque não existe alguém que não possa ter um bom atributo. Aí nós vamos chegar lá mais na frente em benignidade. Então é chocante, a bondade de Deus é chocante. O nosso padrão de bondade é muito raso. E o padrão de Deus é muito elevado, mas Deus está nos chamando para esse padrão, amém, irmão? Ele está nos chamando para caminhar com essa postura. Lembrou de mais algum texto aí que nós podemos compartilhar, irmão, que nos chama a praticar a bondade? Oi? Então, alguém levanta a mão, microfone, por favor. 12:10. Pode ler. Amém. Você vê, ele fala desse amor, né? Agora aqui ele ainda tem de mais profundo: amar o inimigo, orar pelo que te persegue, pelo que te calunia. Olha um pouquinho mais na frente, fica em Lucas, volta em Lucas aí no capítulo 6. Tem mais. Lucas capítulo 6, vamos voltar lá em Lucas capítulo 6, tem mais um trecho lá, verso 33. Vou ler a partir do verso 32, quando está falando do amor ao próximo. Lucas 6, verso 32, achou aí? Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Eu estou em Lucas 6, o verso 32. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperam receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber o tanto. Ao verso 35. Amai, porém, vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordioso, como também misericordioso vosso Pai. Aí você vê que o padrão é elevadíssimo de Deus. A bondade de Deus é absoluta. A bondade de Deus jamais está firmada na pessoa, no outro. A bondade de Deus é um atributo de Deus. Deus é bom. Ele é intrinsecamente bom, essencialmente bom. E o padrão é elevadíssimo. E é esse o que nós precisamos buscar para manifestar a glória de Deus. Pode falar, irmão. Pode ler. Amém. Está nos chamando a ser benigno como Cristo é, né? Ao ponto de perdoar os nossos pecados, pagando um alto preço. Amém, irmãos? Tem mais algum texto? Se tiver, alguém levanta a mão aí. Tem ou não? Eu posso prosseguir. Amém. Salmo capítulo 73. Quero que você abra lá, Salmo 73. Anote aí e abra, por favor. Antes de ler o texto, todos esses textos que nós lemos até agora, fala da bondade de Deus, que Deus é bom, só Ele é bom, no sentido mais absoluto da palavra. Deus é a fonte de todo bem, dele emana todo bem, toda bondade vem de Deus, toda bondade desce do alto, né? Deus usa a bondade, Deus nos chama a ser bom. E quando nós pensamos nisso, nós descobrimos que então, quando eu busco a bondade, em última instância eu estou buscando Deus. Deus é o bem que eu devo procurar, porque quando eu busco Deus, e quando eu desejo caminhar em Deus, quando eu desejo ser semelhante a Ele, e busco a vontade de Deus, é que eu vou caminhar nisso. Aí eu percebo o valor e o sentido para a minha vida. Olha o que o salmista diz nesse salmo, é extraordinário que ele diz, Salmo 73, o verso 25, diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outra em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Você vê, quando o salmista está olhando para a grandeza de Deus, ele fala assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, a bondade maior que nós devemos buscar é o próprio Deus, porque Ele é a fonte de todo bem.
E aquele que busca Deus certamente vai ser instrumento da bondade. Aquele que busca Deus vai praticar a bondade, né? Deus é a fortaleza do meu coração e minha herança para sempre. Amém, irmãos? Então, ele é o bem que eu devo buscar. E quando eu penso em bondade, na verdade, a bondade, nós vamos trabalhar em forma distinta aqui, em outros textos, mas a bondade de Deus é muito abrangente. Nós vamos separar aqui misericórdia, vou tratar separado misericórdia, paciência, graça e amor. Mas são aspectos da bondade. Mas como a Bíblia fala muito de amor, de misericórdia, de paciência e graça, nós vamos trabalhar separadamente. Mas você não tem como separar paciência, misericórdia, graça da bondade. Então nós estamos trabalhando a bondade numa perspectiva aqui inicial. Nós vamos continuar falando de bondade. Eu vou fazer a separação aqui, nós vamos falar agora de amor. Mas você não vai conseguir separar o amor de Deus da bondade de Deus. Né? São manifestações da bondade de Deus. Então a gente vai continuar falando a respeito disso. Então vamos lá para o item 7 agora. Nosso horário aí, como é que está? Oi? Falta 3 minutos. Então vamos ler pelo menos a definição aqui. Pega aí agora a página 29. Amor, item 7. Dizer que Deus tem amor como atributo é dizer que Ele se doa eternamente aos outros. Essa definição interpreta o amor como uma doação de si mesmo em benefício dos outros. Esse atributo de Deus mostra que faz parte da sua natureza doar-se a fim de distribuir bênçãos ou bens aos outros. João nos diz que Deus é amor, 1 João 4,8. Temos sinais de que esse atributo de Deus já existia antes da criação entre os membros da Trindade. Jesus falou ao Pai da glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Está lá em João 17:24, na oração sacerdotal. Indicando assim que o Pai já amava e honrava o Filho desde a eternidade. E continua até hoje. Pois lemos, o Pai ama o Filho e a todas as coisas tem confiado as suas mãos. Amém? Então, quando você pensa na perspectiva do amor de Deus, o amor é esse atributo de Deus de se doar. O amor é sempre doador. O amor de Deus é doador, porque no amor Deus está se doando, Ele está se dando em favor de alguém, para abençoar alguém. É esse atributo, né, extraordinário de Deus, né, de se doar. E em Cristo Ele se doa. É Deus se doando para nos salvar, para nos redimir. Então, o amor fala dessa doação de Deus. E quando você pensa na perspectiva do amor, você vê que na Trindade existia, é óbvio, um relacionamento de amor. Né? O Pai ama o Filho ama o Pai. E, por consequência, ambos amam o Espírito Santo. Então, essa manifestação do amor é uma manifestação da Trindade, que sempre existiu. Deus é amor. Deus não passou a ter amor num determinado momento, mas isso é um atributo de Deus. E Deus na história se doa, né, para nos salvar, para nos redimir. A gente vai compartilhar um pouquinho mais sobre amor. Vamos ter um tempinho aí de intervalo então, e a gente volta para o tema amor. Amém? Amém, irmãos? João capítulo 17. João 17, Evangelho de João 17, verso 24, que está nesse texto que nós lemos. Vamos ler o verso inteiro. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esse é um texto que afirma o amor do Pai pelo Filho, né? Que Deus amou o Filho, que o Pai amava o Filho, já amava antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus é amor. João 17, verso 24. Amém? Esse texto, então, ele afirma isso, que o Pai ama o Filho. Se você estiver em João ainda, vamos voltar aí agora um pouquinho no capítulo 3 ainda de João, texto que nós citamos aí também.
João 3,35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Esse texto também está afirmando isso, né? O Pai, né? O Deus Pai ama o Filho, Jesus, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. E a gente vê que esse amor é recíproco. Capítulo 14 agora de João, ainda em João 14, quando Jesus está prometendo enviar o Espírito Santo, e ele está falando a esse respeito, do verso 16 em diante, mas no final ele diz: contudo assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Então assim Jesus está procedendo, ou seja, fazendo a vontade do Pai, porque ele ama o Pai. Então o motivo da obediência do Filho ao Pai é o amor. E a gente sempre fala que a raiz da obediência é o amor. 14:31. 14:31. Eu falei outro número? Não, eu falei a partir do 16, ele está falando da missão do Consolador. Mas no verso 31, amém? Boa! Mas no verso 31, está escrito isso que eu falei, então lê aí. Contudo assim procedo para que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Amém? Porque quando ele está falando, é que ele está falando de que ele vai enviar o Espírito e que ele não vai deixar eles órfãos, que na verdade essa é a vontade do Pai, e quando ele for, vai vir um Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai convencer eles de toda a verdade, que vai ensinar ele todas as coisas. E ele faz isso porque ama o Pai. Ele ama o Pai e faço tudo conforme o Pai ordenou. Então Jesus fala também lá em João 14, João 4, lá naquele episódio da mulher samaritana, ele fala que a comida dele é fazer a vontade daquele que o enviou. Ele fala assim: uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade daquele que me enviou. Por quê? Porque ele ama o Pai. E o amor, uma marca do amor é o quê? Entrega. Ele ama o Pai. O que Jesus está fazendo? Ele está se entregando para fazer a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é salvar o perdido. Então o amor envolve entrega. Você não pode amar as pessoas sem se dar. Você pode dar coisas para as pessoas e não amar as pessoas. Mas você nunca pode amar as pessoas sem se dar. Então é fácil eu dar alguma coisa que não é a doação, é fácil para mim, é simples para mim. Eu posso dar as coisas para pessoas e não amar, por interesse, por um motivo mais na frente, para conseguir uma vantagem, para ter crédito com alguém. A gente não faz isso, né? Na política não tem muito isso. As pessoas fazem um favor em troca de algo que quer colher lá na frente. Isso não é amor. O amor é uma doação. Deus se doa. O amor de Deus é doador. A gente chama esse amor do amor ágape, né? Um amor sacrificial. Envolve sacrifício. Porque para que Deus nos amasse, Ele não poderia nos amar sem se doar. Porque sem entregar o seu Filho não haveria redenção, remissão do pecado. Mas Deus não nega o amor. Ele não tem como negar o amor, Ele é amor. Ele entrega o seu Filho, Ele dá o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? João 3,16 diz isso: Deus amou o mundo de tal maneira, com tal profundidade, com tal dimensão, que entregou o seu Filho, que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o ato de amor de Deus. O amor é doador. E existe, então, na Trindade, existe um relacionamento de amor. O relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito é doador. É esse relacionamento de entrega, em que um busca o bem e a felicidade do outro. O amor busca o bem e a felicidade do outro, não é assim, irmão? Então, Deus, quando nos ama em Cristo, Ele está buscando o nosso bem e a nossa felicidade. E essa é a maior prova que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É engraçado que às vezes nós queremos a vontade de Deus na salvação, mas não queremos a vontade de Deus para viver. É uma coisa
estranha. É uma falta de percepção de que a vontade de Deus é boa e que tudo procede da bondade de Deus, e Ele prova o seu amor tendo entregado seu Filho quando nós ainda éramos pecadores. E se Deus nos amou ao ponto de dar seu Filho, graciosamente Ele vai nos dar também todas as coisas que a gente precisa. Então tudo que eu preciso eu encontro em Deus. Eu preciso descansar nele, amém, irmão? Qual é o seu descanso? Você descansa nesse amor doador, porque o amor de Deus é doador. E essa é a manifestação do amor de Deus. Vamos ler 1 João. Alguém que fala muito do amor de Deus é João, né? Tanto no seu evangelho como nas cartas. Primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 João, capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 7, tá? Primeira carta de João, capítulo 4, o verso é o 7. E ele nos exorta a amar, e ele dá a base desse amor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque Deus é amor. E eu só posso amar porque eu conheço o amor. O amor de Deus é doador. Como é que você conhece o amor de Deus? Quando você experimenta desse amor. Eu experimentei desse amor na salvação. E tenho experimentado daí diante desse amor de Deus. Então ele fala assim, quem é nascido de Deus, conhece a Deus. Ora, se você nasceu de Deus, você tem que conhecer Deus. E Deus é amor, então você tem que amar o seu irmão. Ele está dizendo isso. Verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Você vê que ele está usando um negativo para afirmar o amor de Deus. Aquele que não ama, não conhece Deus. Porque uma manifestação de não amar é não conhecer Deus. Se eu conheço um Deus que se doou ao ponto de dar seu filho por amor de mim, eu fico pronto para amar também as pessoas, eu fico pronto para me doar, eu fico pronto para oferecer, eu fico pronto para me dar, para me entregar, de sofrer mesmo sacrifício, porque Deus se sacrificou em meu favor. E eu sei o que isso fez na minha vida. Continuando, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, o amor de Deus se manifestou em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como oferta pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém? É um dos textos mais extraordinários, né? Que quando João está falando a respeito disso, ele está falando que Deus é amor, que nós devemos amar uns aos outros, porque Deus se deu, se entregou, e isso se manifesta o amor em nós, em Deus ter enviado o seu Filho como oferta pelos nossos pecados. Não que nós tenhamos amado Deus primeiro, mas primeiro Ele nos amou. Então nós podemos amar. Só ama quem é amado. Amém? Então Deus nos ama para quê? Para que nós possamos também amar. E nós temos que imitar esse atributo de Deus. Amém, irmãos? Romanos, capítulo 5. Vou pegar bastante texto, né? Porque você vai estudar isso muito lá na sua casa. Lembra que a tarefa nossa contínua é estudar esses atributos toda semana, né, irmãos? Romanos 5. A maior prova de amor, qual que é? Aí quando alguém fala assim, maior prova de amor, você fala, Romanos 5,8. Maior prova de amor. Mas Deus prova, olha aqui, a maior prova de amor, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aquela hora que você está passando por luta e dificuldade, você fala, Deus não me ama. Aí você quer que Deus dá uma prova de amor para você. Existe prova maior do que essa? Do que Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores? Existe uma prova maior do que essa? Essa é a maior prova. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior prova de amor. Ou seja, de Cristo ter se dado, dele ter se doado
Ele se doou ao nosso favor, quando a gente não merecia nada. Essa é a maior prova. Então, gente, eu não preciso de prova do amor de Deus. A maior prova eu vi na cruz. Agora, Deus graciosamente manifesta esse amor na minha vida. Mas cada vez que Deus manifesta é bênção, e eu cresço no conhecimento desse amor. Mas eu não tenho a menor dúvida do amor de Deus, irmão. Se existe uma crise que eu não tenho na minha vida, é do amor de Deus. Jamais. A maior prova é essa, não existe prova. Deus pode fazer todo o bem que Ele quiser para mim de agora em diante. Nada se compara à obra da cruz. Mas nós vivemos numa época que o pessoal é de um evangelho tão desviado, que Deus, para provar o amor para você, a cruz não é suficiente. Ele tem que te dar coisas, Ele tem que te abençoar com coisas, Ele tem que fazer a sua vontade, Ele tem que satisfazer os seus caprichos, porque se Ele não satisfazer os seus caprichos, se você passar por dificuldade, lutas ou provações, Deus não te ama. Deus não me ama. Deus me esqueceu de mim, Deus me abandonou. O que é isso, irmão? Misericórdia. Você vai conhecer o amor de Deus em Ele te dar bens, em Ele te livrar de situações difíceis? Que isso, irmão? Que amor raso é esse? O amor mais profundo de Deus está provado na cruz. Deus prova o seu amor. Ele já deu prova do seu amor. Eu preciso agora descansar nesse amor, amém, irmão? Eu preciso saber que se Deus chegou ao ponto de dar seu filho, o que Ele não vai fazer em favor de nós? Gálatas. Vamos ver mais um texto.